Olá pessoal do canal Destrancadamente. Para entender o que aconteceu com as Big Techs e com esse novo produto DeepSeek, a gente precisa fazer como tudo para entender tudo. A gente precisa ter conhecimento, um método de análise, um conhecimento suficientemente amplo para entender, porque isto tem uma implicação ampla e também a gente tem que ter uma comparação, poder comparar então, como referência. E é isso que a gente vai fazer nesse vídeo. Porque eu sou professor doutor aposentado, eu fiz uma graduação em engenharia, pós-graduação em gestão e eu também tenho uma empresa de engenharia há 30 anos com contratos na área de petróleo. Então já está na cara, né? A gente vai usar o método lógico dedutivo da ciência e aí a gente vai comparar isso com o petróleo. Vamos começar. Qual é o fato em si? O fato ele é muito importante, mas as consequências do fato são mais importantes e ainda e é isso que eu vou trazer para vocês. O fato importante é que uma empresa chinesa, startup, ou seja, é a empresa do nível mais baixo. Eu tive a minha startup há 30 anos atrás, tive outras, mas a minha atual é há 30 anos atrás. Então, é uma empresa que está começando, ela é uma empresa basicamente assim, conceitual, ela vai testar um conceito, testar um produto, né? Ela está começando a carreira dela. Ela é baby, é como você lá quando você começou alguma coisa na vida, andar de bicicleta, né? Ela começando a sua carreira empresarial, ela conseguiu, preste atenção, isso é muito importante, ela conseguiu com um mínimo de recursos, tanto em termos de dinheiro, capital, e com o mínimo de recursos de pessoal e o mínimo de recursos de TI, ela conseguiu o mesmo resultado que as chamadas Big Techs americanas, que são basicamente aí 7, isso vocês vão entender por que esse número, e essas empresas precisaram americanas, pelo menos 1000 vezes mais recursos do que a chinesa. Então você imagina a surpresa geral de que uma empresa começando 1000 vezes menor lá na China, longe de onde está sendo feito os desenvolvimentos mais importantes. Lá na China, ela conseguiu a mesma coisa. Agora, vamos multiplicar por 7. Mais ou menos ela conseguiu, para a gente ter um número, com 10.000 vezes menos recursos, ou seja, com quase recurso nenhum, e apenas começando, ela conseguiu o mesmo efeito que as grandes empresas já estão fazendo há décadas, para dizer a verdade. Então, qual é a grande diferença? A grande diferença é que esta é a tecnologia fundamental para o mundo. É esta tecnologia que vai impulsionar as economias a partir daí. Bom, é esta tecnologia que os chineses desenvolveram e, para variar, né, com menos recurso, mais barato, e que mais uma vez o chinês quebrou as pernas dos americanos. Vamos fazer então, eu já tinha prometido, uma comparação. Vai ficar mais fácil. Como a gente tem contratos com a área de petróleo e gás, vamos pensar da seguinte maneira. Há muito tempo atrás, nos Estados Unidos, não exatamente só nos Estados Unidos, mas principalmente nos Estados Unidos, foi desenvolvido a chamada indústria do petróleo, que fez a revolução industrial, a segunda revolução industrial, substituindo
o carvão, o óleo de baleia, pelo petróleo. Olha que legal. Então, a gente não tem ideia, né? O petróleo, ele substituiu uma fonte de energia, que é o básico para tudo, substituiu e trouxe para uma nova era. A inteligência artificial é a mesma coisa. Assim como a internet substituiu o telefone e o telex que havia antigamente, mudando completamente a tecnologia, assim como o pacote Office substituiu completamente a maneira com que se escrevia, se faziam apresentações ou se fazia cálculo em planilha. Essas substituições fizeram assim mudanças de tecnologia. Profissões acabaram e novas profissões surgiram. Por quê? Para usar essa tecnologia. Então começou a ter uma ideia do tamanho dessa tecnologia. Ela não é uma tecnologiazinha, ela é aquela que vai substituir, se sobrepor todas as demais, ok? Ele deu inteligência artificial. Vamos comparar então com petróleo. Quando o petróleo começou, não se engane, viu? A economia não vive de livre mercado. A economia, ela vive muito mais de monopólio, oligopólio, né? Quanto menos empresas dominar o mundo, melhor. Mas tudo bem. Então, quando começou lá o petróleo a substituir óleo de baleia, lenha, carvão, houve um desenvolvimento dessa indústria do petróleo, que era de furar o chão e depois refinar para fazer produtos, nas grandes empresas de companhia, grandes empresas americanas. Então, a grande empresa foi a do Rockefeller, teve a Texaco, a Shell, e também teve uma empresa inglesa. Então, essas poucas empresas, elas dominavam a arte, o conhecimento, a tecnologia, tudo, de furar e achar petróleo. Esse petróleo era normalmente onshore, era em terra. Com esse domínio de tecnologia, é que os Estados Unidos alavancaram todo o seu poderio industrial. Por quê? Porque eles transformaram as máquinas que antes existiam, a lenha, carvão, óleo de baleia, transformaram tudo para petróleo. E daí surgiu o carro, o automóvel, que alavancou todo o resto da indústria americana. E aí vieram todas as máquinas que a gente chama de máquinas ferramentas, máquinas que fazem equipamentos. Então, o petróleo foi a grande descoberta que alavancou toda uma indústria, o desenvolvimento americano, e não só americano, de todo mundo. A gente, para comparar, era dito que a gente não tinha petróleo. Então a gente ficou lá subdesenvolvido. E hoje em dia a gente está em desenvolvimento, achamos petróleo. Muito bem. Essa comparação é a mesma que você pode fazer com a inteligência artificial. A inteligência artificial é uma tecnologia que vai usar outras tecnologias, mas que vai substituir um monte de tecnologia hoje existente. Ela não é um fim em si, mas ela é uma grande ferramenta, uma grande tecnologia que vai substituir as tecnologias anteriores. Na verdade, ela vai, assim, criar um universo muito maior, profissões vão acabar, profissões novas vão surgir em função desse desenvolvimento da inteligência artificial, que está em desenvolvimento. É uma coisa que agora já é muito importante, mas ela vai estar lá mais ou menos pleno. Os principais entendidos disso falam que em 2050. Então a gente tem ainda 25 anos para chegar lá. E quem tinha o domínio de toda esta tecnologia eram apenas e tão somente os americanos, assim como eles tinham o domínio com seus amigos ingleses dos petróleos no mundo, né? E esse domínio dessa tecnologia que possibilitou o desenvolvimento americano, eles também tinham certeza que o desenvolvimento americano ia pelo caminho
da inteligência artificial, do desenvolvimento da inteligência artificial. O que ninguém te contou, e é muito importante, e aí são os pulos do gato, é que para desenvolver essa inteligência artificial, como eles começaram primeiro, isso foi criando um gap, isso foi criando uma distância, um fosso de separação entre os Estados Unidos, que tinham um monopólio da inteligência artificial, como no começo lá eles tinham o monopólio do petróleo, e isso ia garantir para eles, ó, tranquilo, agora é comigo mesmo, eu que vou mandar no mundo, mais uma vez, assim como eu já mandei quando a gente tinha o desenvolvimento da indústria do petróleo. Legal. Então, olha, imagina, eles tinham o monopólio e um fosso de distância, os outros tinham um fosso abissal enorme de distância em relação aos Estados Unidos, na tecnologia que está mudando o mundo e vai mudar daqui para frente, nos próximos 25 anos e com certeza nos próximos 50, 100, que é a inteligência artificial. Olha só, isso faz com que haja um imaginário e isso faz com que as pessoas que têm o seu dinheiro sobrando, eles falam assim, nossa, o lugar mais seguro para colocar o meu dinheiro, porque eles vão dominar o mundo, com certeza não vai ter para ninguém, eu vou botar todo o meu dinheiro onde? Nas empresas de tecnologia americanas ligadas à inteligência artificial. E a principal delas é uma tal de NVIDIA, que faz o quê? Faz os chips. É como se eles fossem aqueles que fazem o poço de petróleo, né? Então, essas empresas que fazem o poço de petróleo, as outras que exploram petróleo, lá no começo, foram as mais importantes do mundo. Quem investiu nelas ganhou muito dinheiro. O Rockefeller foi o homem mais rico do mundo, ou pelo menos um dos mais ricos do mundo. E hoje em dia, quem são os mais ricos do mundo? Aqueles que investem, aqueles que têm empresas de tecnologia. Olha que legal. Então estamos seguros, né? Nós somos os donos do mundo novamente, só que não. Só que não, porque imagina que do outro lado do mundo, imagina que nessa situação de começo de petróleo, descobrem um poço de petróleo em outro lugar, lá na China, e esse poço de petróleo, ele foi descoberto, e o petróleo é mais barato e precisa de menos dinheiro para tirar o mesmo petróleo. Pois bem, você entendeu? Então agora aconteceu isso, só que com a inteligência artificial. No meio de uma corrida, aquele fosso abissal que todo mundo imaginou que separava o mundo dos Estados Unidos, com os Estados Unidos décadas à frente, com empresas bilionárias, trilionárias e recebendo ainda bilhões de investimento, todo esse imaginário, toda essa coisa que todo mundo imaginou que estava cristalizado, fortalecido, era o forte americano, era o forte Apache dos americanos. Pois bem, isso tudo ruiu ontem. Ruiu. Não é nada disso. Não é nada disso. E como eu disse para vocês, a economia, na verdade, ela vive muito mais de monopólio, oligopólio, que é o caso dessas big techs, e de especulação. Especular. Por quê? Porque o valor das ações na bolsa é especulação pura. Vão te falar outras coisas, mas é especular. Olha, ouvi falar que os caras têm uma tecnologia, a ação sobe. Ouvi falar que eles vão dominar um negócio e a ação sobe. No mundo do petróleo é a mesma coisa, para você fazer um paralelo. Olha, os caras descobriram petróleo lá não sei onde, as ações sobem. Parece que o Brasil descobriu petróleo lá na margem equatorial. É um novo pré-sal, as ações sobem. Por quê? Porque isso vai me dar retorno garantido. Pois bem, a partir dessa semana não tem mais retorno nenhum garantido das big techs, das grandes empresas de tecnologia americanas. Não tem mais o retorno e elas perderam. Os números, cada dia vai mudar um pouco, mas só em um dia elas perderam $1 trilhão.
E o que isso significa? Elas perderam em valor de mercado. Ou seja, aquela empresa que se especulava que ia ser a grande empresa, que já era a grande empresa, que muita gente investiu para ter o dinheiro lá na frente, pois bem, ruiu, acabou, não existe mais, virou pó. Os Estados Unidos perderam 1 trilhão em um dia de riqueza em ações, ou seja, é como se tivesse perdido 1 trilhão de recursos. Que recursos são esses? Recursos em dinheiro, recursos de investimento no futuro. Vamos comparar? Ainda esta semana, o Donald Trump, novo presidente dos Estados Unidos, falou que ia fazer uma empresa com investimento de 500 bilhões de dólares. Ou seja, perderam duas empresas que o Donald Trump achou que ia conseguir criar para dominar mais ainda o mundo. E sabe o que mais? Não dominam mais nada. Deu para entender o tamanho da desgraça? As pessoas, eu já percebi que ninguém entende isso, porque cada um é especialista numa área e ninguém entende do negócio como um todo. Todo mundo tem paixão ali no seu livrinho que aprendeu, economia, o jornalista para notícia, o outro de tecnologia da informação. Não, não é nada disso, não. É uma coisa muito maior, muito mais ampla. No mundo dos negócios, é assim, cara, essa empresa não tem, ou esse grupo de empresas, ou esse país, não tem mais o domínio que eles disseram que tinha da tecnologia. Eles são, na verdade, igual aos outros. Deu para entender a diferença? É a mentira que eles iam dominar o mundo. Era mentira. Eles avaliaram mal a situação deles. Não existe mais aquele fosso de distância dos outros países. Assim como hoje em dia um monte de país produz petróleo, tem a OPEP, a importância do petróleo saiu dos Estados Unidos e foi para a OPEP, para um grupo de países. Com certeza vai acontecer a mesma coisa com inteligência artificial. Vai sair do domínio, já saiu, do domínio americano, exclusividade, oligopólio, monopólio. E a especulação, tudo que se fazia, ruiu, perdeu, acabou. Agora, a China fez com muito mais expertise, com muito mais eficiência, com muito menos recursos, obteve o mesmo resultado. Então, aquilo que levou décadas para acontecer com o petróleo, que é o fim do monopólio das grandes empresas de petróleo, na área de inteligência artificial aconteceu em poucos anos. Então, em poucos anos, perdeu-se o monopólio americano. Então, que coisa, né? Sabe o que é perder o monopólio? Agora sim, a gente vai entrar na área de concorrência, né? Agora tem concorrência, aquele livre mercado que todo mundo acha que é assim que funciona a economia, mas não é. Livre mercado funciona para produtos de baixo valor agregado. Arroz, feijão aqui no Brasil, você tem aí algumas empresas concorrendo, produto de lavoura, batata, etc. Tecnologia, meu amigo e minha amiga, tecnologia, o que vale é o monopólio ou oligopólio, como, no caso da tecnologia, sistema operacional Microsoft. É monopólio. Você querendo ou não, você vai pingar dinheiro lá na Microsoft, né? Então eles estavam achando que ia acontecer a mesma coisa com a inteligência artificial. Qualquer coisa que se fizesse ia pingar dinheiro, eles iam mandar no mundo na área de inteligência artificial. Eles iam poder propor sanções. Eu não te vendo a minha inteligência artificial se você não concordar comigo que tem que virar à esquerda, não à direita, ou à direita e não à esquerda. Acabou, bicho. Acabou o poder. Isso aqui é impressionante.
Acabou aquele poder, aquele imaginário, aquela especulação. O mundo ruiu. O mundo ruiu ontem. O mundo virou de cabeça para baixo. Agora as pessoas vão querer investir, sabe onde? Na China, que faz bom, bonito e barato, porque ela já fez isso com todos os produtos industriais do mundo. Não se iluda, é mais um produto onde a China vai ser a fábrica do mundo, ela vai ser a fábrica de inteligência artificial. Agora os Estados Unidos não é mais fábrica de nada, nem daqueles chips especiais que só a Nvidia tinha e que era o domínio que os Estados Unidos fazia sanção ao mundo. E olha, até a fábrica de chips, que é a STM, é a fábrica de chips que fica na Holanda, que é uma fábrica holandesa, mas que quem manda é o tio Sam, nem ela perdeu, nem ela deixou de perder, ela também perdeu, sabe por quê? Porque agora aqueles chips que eram indispensáveis para a nova corrida tecnológica mundial, para o novo domínio tecnológico mundial, pois bem, perdeu valor, não precisa mais dessa empresa. Os grandes chips lá de última geração, que são fabricados com essas máquinas em Taiwan, ruiu tudo. Então ninguém tem a consciência do que acabou de acontecer. É como se uma criança, no meio dessa história toda, estivesse andando pela mata e com meia dúzia de pauzinho, tipo MacGyver, descobrisse como tirar petróleo da terra. Mudou tudo, não é? Para comparar, né? Se uma criança faz isso, uma criança no sentido de ser uma empresa que é uma startup, uma empresa que acabou de nascer, se uma empresa startup faz, imagina quando 1 bilhão mais de chineses resolverem fazer a mesma coisa que eles já fizeram com todos os produtos. Então, a partir de agora, não é mais uma questão de tecnologia, não é mais uma questão de detalhe, é uma questão do todo. A partir de agora, o centro do mundo, o polo mais importante, que era os Estados Unidos, com as suas grandes empresas, Big Techs, que dominavam o mundo da inteligência artificial, tudo isso ruiu. Então alguns falaram que houve um tsunami, é tsunami mesmo. Arrasou, virou terra arrasada. Mas é tanto assim, Vou concluir repetindo mais uma vez. Essa coisa infantil de achar que o mercado é livre mercado, ele trabalha aí com monopólio, oligopólio, como é o caso da Nvidia. Tem monopólio dos chips, como é o caso da empresa holandesa, tem monopólio das máquinas de fabricar chips, como é o caso de Taiwan, tem o monopólio dos chips menores que se fabricam em grande quantidade. Tudo isso ruiu, acabou. Agora a gente vai conversar naquilo que todo mundo diz que existe, mas ninguém nunca viu, que é o livre mercado em alta tecnologia. E só para lembrar, esse povo também rompeu tudo aquilo que existia de barreira de entrada em mercado. Quem entende de negócio entende o que eu estou falando. Quem já tentou entrar num negócio onde tem um cachorro grande sabe do que eu estou falando. Então, a partir de agora, o mundo vai mudar de eixo, vai mudar de polo, o mundo vai mudar de polo de poder, de desenvolvimento tecnológico, de tudo. Por quê? Porque ainda havia um resquício, uma imaginação, uma especulação, na verdade uma crença, era um paradigma que era realmente, depois que passou, é infundado esse paradigma, né? De que as big techs americanas queriam dominar o mundo, que o pensamento de Elon Musk era suficiente para mover a Terra. Acabou. Agora a China entrou na jogada. E a China, quando entra na jogada, ela arrasa, porque ela faz isso rápido. Isso que ninguém entendeu.
A China faz rápido, ela faz melhor, rápido, ela tem um mercado, ela tem tudo. E isso afeta o Brasil? Sim, mais positivamente do que todo mundo imagina. Isso vai ser objeto de outro vídeo, tema de outro vídeo, mas só lembrando, né? O Brasil está junto com a China nos BRICS, que são 20 países que têm 30% da tecnologia do PIB do mundo, mais da metade. Na verdade, é assim, ó, comparativamente, é mais da metade da população e em torno de 40% do PIB do mundo, o que não é pouco. Se esses países resolverem entre si que vão usar a inteligência artificial chinesa, só vai ter o mercado americano praticamente, talvez o mercado europeu, de importante para os Estados Unidos. Deu para entender a diferença do mundo que a gente vive hoje para o mundo que você viveu até ontem e que seus pais e todo mundo já viveu? É um mundo completamente diferente. E para entender, tem que entender do alto para baixo. Não vai ser o especialista em uma área que vai conseguir juntar todas as peças do quebra-cabeça. Um abraço, até breve. Não se esqueça de se inscrever, porque aqui a gente trabalha com conhecimento, tá ok? Não trabalha com especulação. Um abraço, se inscreva e até a próxima. Tchau, tchau.